Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 4 de outubro. Estarei gravando o capítulo 8 do livro de Amós. A visão de um cesto de frutos. Ameaças contra Israel. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres. Em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós, que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, Quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso não se comoverá a terra? E não chorará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o grande rio, e será arrojada e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isto seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo, Como é certo viver o teu Deus, ó Dan, Deus com D minúsculo, e, Como é certo viver o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Visão da ruína do altar, promessa de restauração. Amós, capítulo 9. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse, fere o capitel e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até ao último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E, se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar,
Ali darei ordem à serpente e ela os morderá. E, se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para mal e não para bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como o grande rio, e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do povo e removerei o cativeiro do meu povo Israel. E reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amém. Você terminou de ouvir o livro do profeta Amós. Você ouviu os capítulos 8 e 9. Eu tenho sempre informado o total dos capítulos e livros da Bíblia. O livro de Amós tem 9 capítulos e 146 versículos. Na primeira gravação sobre o profeta Amós, eu fiz um pequeno resumo sobre este profeta. E é muito bom você conhecer a história, a biografia de cada profeta, pois eles profetizaram em tempos diferentes, outros foram contemporâneos uns dos outros, uns profetizaram para o reino norte, outros profetizaram para o reino sul, uns profetizaram antes do reino norte ir para o exílio na Assíria, outros profetizaram antes de Judá, reino sul, ir para o cativeiro em Babilônia. Outros, veja bem como é importante você conhecer a história dos profetas, a biografia dos profetas. Outros profetizaram após o retorno do cativeiro do exílio em Babilônia. Então, se você visitar lá o meu site de estudos bíblicos, eu tenho falado isso em outras gravações, mas eu sei que nem todos ouvem todos os dias. Eu estou repetindo algumas observações. No meu site de estudos bíblicos, neusabaldini.com, você encontra lá a biografia dos profetas.
Então, se você quiser conhecer um pouco da biografia deste profeta Amós, você vai lá em nosso site e você terá ali um resumo de cada profeta, dos profetas maiores e dos profetas menores. Então, eu vou deixar, esta gravação ficou pequena porque apenas foram 2 capítulos, e eu fiz essa tabela da leitura anual na ordem sequencial. Mas se você visitar o meu site, você vai ver que tem lá já a leitura toda da Bíblia na ordem sequencial, só que eu não dividi, não fiz a tabela da leitura diária do ano todo, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, na ordem sequencial. Você já tem lá a Bíblia gravada. Você tem também a Bíblia gravada em meu site na ordem cronológica, que foi copiada da Bíblia NVI, sendo que na Bíblia NVI não tem os dias separados da leitura. É uma leitura como está ali, como eu fiz mesmo. Começa com um versículo, vai para outro, pula, vai de Salmo, vai para Ezequiel, volta para Gênesis, mas eu não inventei essa ordem, não. É uma Bíblia que 2 homens, 2 estudiosos levaram 20 anos para estudar essa Bíblia, o histórico dos tempos, das eras, dos profetas, enfim. Eles fizeram uma ordem cronológica baseada em estudos que levou 20 anos para eles fazerem essa Bíblia na ordem cronológica. Eu vou até dar para você, eu tenho ela aqui, deixa eu ver. A Bíblia em ordem cronológica é da editora, deixa eu ver para você, para não falar errado, é da editora Vida. Muito boa essa Bíblia. Se você puder comprar e ler essa Bíblia, você vai ver que é uma bênção. Para quem já conhece a Bíblia, vai entender muito melhor. Por quê? Eu sempre digo, a Bíblia não é escrita na ordem cronológica. Então tem um detalhe na Bíblia importante. Você lê o livro de Esdras e o livro de Neemias, que está contando o retorno do Reino Sul, que estava em Babilônia, em cativeiro, 70 anos. Você lê o livro de Esdras e Neemias reconstruindo os muros, no tempo de Esdras, Zorobabel, eles reconstruíram o templo. Neemias depois, muitos anos depois, veio reconstruir os muros, mas lá mais à frente Jeremias ainda vai profetizar que o povo vai para cativeiro. Então, quem já conhece a história bíblica, lendo a ordem cronológica, vai achar uma delícia, uma maravilha, porque vai entender muito melhor a história bíblica. Então fica aqui a minha explicação. Eu espero você na próxima gravação, que será o dia 5 de outubro. Estarei lendo o livro de Obadias e o livro de Jonas. Continue ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini, se assim você desejar. Você ouviu um versículo, 2 versículos no livro de Amós, que eu gosto muito desse. Não é que eu gosto porque diz uma palavra tão dura, mas é bom recordar que está escrito na palavra de Deus. Amós 8, versículo 11, vou repetir porque eu já gravei. O profeta profetizando diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Então, amado ouvinte, prezado, querido ouvinte desta leitura, vai chegar um tempo que o homem vai buscar a palavra de Deus e não vai achar, vai ser tirada da terra. Está escrito na Bíblia. Então, busque a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, procure conhecer, ore, peça ao Espírito Santo de Deus que te inspire, que te oriente, que te instrua,
para que aquilo que você não está entendendo, o Espírito Santo te fazer entender. Também tem muita coisa na Bíblia que nós não vamos entender. Se alguns tentam acrescentar, é por conta de quem faz isso. Eu, Neuza Baldini, não faço. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha, o apóstolo João escreveu esse versículo há mais de 2000 anos atrás. Ele dizia que o tempo já estava próximo. O que nós vamos dizer hoje? Está muito mais próximo do que 2000 anos atrás. Nós estamos vendo tudo se cumprir na terra. Tudo que Jesus falou está se cumprindo. Então não temos o que esperar. O dia de conserto é hoje, o dia de arrependimento é hoje, o dia de voltar para o Senhor é hoje, o dia de consagrar a vida é hoje, o dia de deixar o pecado é hoje, o dia de reconciliar-se com os inimigos é hoje. Não existe o amanhã para aqueles que querem morar no céu. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer hora. E também eu gosto de falar sobre quem acrescenta o que não está na Bíblia ou que tira o que está na Bíblia. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aleluia! Então, amado ouvinte, ou amada ouvinte, você quer correr esse risco? Tirar qualquer palavra deste livro ou acrescentar? Confira em sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e versículos 19. Está escrito que não podemos nem acrescentar e nem tirar. Tem muita gente aí editando outras Bíblias, dizendo que a Bíblia está ultrapassada, que nós precisamos evoluir. Olha, eu vou fazer no dia 22 de janeiro 78 anos. Eu me converti com esta Bíblia, com esta palavra. E milhares de pessoas se converteram. Vou fazer 78, então desde 5 anos que eu frequento a igreja. Minha mãe me levou para a igreja com 5 anos de idade. Há 73 anos que eu vejo pessoas se convertendo, se arrependendo, consertando as suas vidas através da palavra desta Bíblia. Então a Bíblia mudou? Como assim? A palavra de Deus não muda. Não tem mudança. A palavra de Deus é imutável. Então, se alguém quer dizer que nós precisamos evoluir, porque a Bíblia está ultrapassada, isso é mensagem do diabo. Isso é mensagem do maligno. Isso não provém de Deus. Precisamos tomar muito cuidado, porque a Bíblia foi toda escrita por inspiração divina. A Bíblia não foi inspirada pelo homem. O homem escreveu, mas quem inspirou foi Deus. Então, precisamos ter muito cuidado com aquilo que muitas pessoas estão querendo mudar. Querendo levar novidades para dentro da igreja, levar o mundo para dentro da igreja. E muitas igrejas estão abrindo a porta para o mundo verdadeiramente. Antes, as pessoas saíam do mundo para a igreja. Agora as pessoas saem do mundo e encontram o mundo dentro da igreja. Não em todas, claro que não. Mas nós estamos vendo isso. E se as pessoas que estão preocupadas com a palavra falar que está errado, eles vão dizer que nós é que estamos errados. Que dentro da igreja tem que dançar, que dentro da igreja tem que botar instrumentos de músicas que são ritmos do mundo, o rock, balada, funk, porque é música. Olha,
Quando Davi levou a arca para Jerusalém com 30.000 louvadores, você encontra isso na Bíblia. Deus não recebeu aqueles louvores porque eles estavam levando a arca do Senhor, a arca da aliança, num carro de boi. No entanto, tinha 30.000 louvadores louvando. E eu quero deixar aqui o versículo em Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura divinamente inspirada. Não existem outros livros que tenham sido inspirados por Deus. Então, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que você está pregando, cuidado com o que você está acreditando em tudo o que falam. Estuda a Bíblia, porque assim você jamais será uma pessoa enganada. Então, quando Davi viu que o que ele fez estava errado, levando aqueles instrumentos, cantores, os levitas, Deus puniu ali e matou Uzá, porque ele colocou a mão na arca. Mas eu estou me referindo que tinha muitos cantores, muitos instrumentos, nada daquilo ali estava agradando a Deus, e Deus não aceitou aquele louvor por causa da desobediência do rei Davi, de levar a arca para Jerusalém num carro de boi, e quando Uzá tocou na arca, ele morreu. Então fica essa palavra, que Deus te abençoe. Eu sempre aproveito o tempo para, além da gravação, quando eu posso, quando eu tenho o tempo, eu sempre deixo uma pequena explicação para incentivar você a estudar mais a palavra de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe, obrigada por me ouvir e até a próxima, se Deus quiser.